Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que há de vir, pode até tardar, demorar, mas com certeza o Senhor Jesus Cristo voltará como Ele prometeu. Ele disse aos discípulos, os anjos também disseram, este a quem vocês veem subindo, do mesmo modo ele voltará. Jesus Cristo nos prometeu que voltaria. Eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Hoje, meus queridos, muitos são aqueles que já não esperam a volta de Cristo. Até mesmo crentes de anos, 30, 40 anos de igreja, já dizem, não, Jesus Cristo veio espiritualmente, Jesus Cristo não virá fisicamente, os nossos olhos não virão a Jesus Cristo, como está escrito em Apocalipse, que até mesmo aqueles que o trespassaram o virão. Então muitos são descrentes. Eu vi um comentário de um judeu ortodoxo, em que ele diz que Jesus Cristo não é Deus, porque se ele fosse Deus, ele não era da tribo de Judá. Deus não tem tribo, Deus não pertence à tribo de Judá, porque Deus escolheu os levitas, né? E Jesus Cristo é da descendência de Judá, da tribo da qual nenhum sacerdote foi nomeado. Mas isso é soberania de Deus, é a escolha de Deus. Deus, quando escolheu um povo, ele escolheu Israel, escolheu Abraão, e depois disse que ele seria uma bênção a todas as nações. E depois de Abraão veio Isaac e Jacó, e Jacó não era o primogênito, mas Paulo vai dizer, os gêmeos ainda não tinham nascido, e Deus escolheu Jacó. Né? E Jacó, que significa enganador, enganou a Esaú, comprou a primogenitura de Esaú e depois teve que fugir para morar com seu tio Labão. E nós podemos ver na Bíblia que Jacó, filho de Isaac, não herdou nenhuma herança do seu pai, que tinha recebido todas as riquezas de Abraão. A Bíblia diz que Abraão deu presente aos seus filhos com Quetura, mas a Isaac, o seu filho único, com Sara, foi quem recebeu toda a riqueza. E essa riqueza de Isaac ficou com Esaú, que profanou o direito de primogenitura, né? Ele foi profano. E Jacó fugiu para não ser morto, e quando voltou, Jacó já tinha muitas riquezas, e até quis dar presentes a Esaú, e Esaú, não, eu já tenho muito, meu irmão, não quero. E Jacó, depois que é nomeado por Deus como Israel, a nação escolhida por Deus, Jacó teve os seus 12 filhos, e daí as 12 tribos, né? E a gente pensa assim, olha, quem deveria ser escolhido era José, porque é o filho primogênito de Raquel, a amada de Jacó. Mas Deus escolheu os levitas. Levi era filho de Jacó com a irmã de Raquel, né? Então, Deus escolheu os levitas para serem sacerdotes. E depois Deus escolhe Judá. Tem toda aquela trama de Judá com seus filhos que Deus mata, e depois Judá coabita com Tamar, que era sua nora. Ele achava que era uma prostituta, a esposa dele tinha morrido, ele tinha prometido o seu filho menor a Tamar, mas não deu, e Tamar percebeu isso e foi orientada por Deus para se deitar com Judá, e teve Pérez e Uzá, se não me engano, Pérez e Zerá, que foi aquele que colocou a mão e a parteira colocou um fio de escarlata e disse, esse nasceu primeiro, mas Pérez rompeu
e nasceu primeiro. E por isso herdou a primogenitura. A Bíblia diz que Judá gerou a Pérez de Tamar, ou Tamar de Judá gerou a Pérez, Pérez a Esrom, Esrom a Aminadab, Aminadab a Rão, Rão a Naasson, Naasson a Salmão, e Salmão a Boaz, que se casou-se com a moabita Ruth. Boaz casou-se com a moabita Ruth. E Salmão, que era o pai de Boaz, casou-se com a prostituta ou a meretriz Raabe, lá em Jericó. E daí veio Boaz, Boaz a Obed, e Obed a Jessé, Jessé a Davi, Salomão e etc. Né? E ele dizia então aos judeus, olha, Jesus Cristo não pode ser Deus, porque ele é da tribo de Judá. E Deus não tem tribo. Sim, mas Deus escolheu um povo, Deus escolheu tribos, povos, nações. E escolheu depois, como diz Paulo, ele veio para os seus, João vai dizer no seu evangelho, veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então está falando de nós, gentios, e Paulo vai dizer, olha, cuidado, não ensoberbeçais os vossos corações, porque Israel é o povo escolhido, é a videira verdadeira, e vocês, gentios, são a oliveira brava. Mas aprove a Deus nos escolher e enxertar na oliveira verdadeira. Então Paulo traz toda aquela questão da oliveira verdadeira. Vós estava longe das promessas, vocês não tinham conhecimento de Deus, gentil, vocês estavam alheio às promessas, mas fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então Paulo vai dizer em suas cartas, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E Isaías vai dizer no capítulo 59 que Deus condescendeu com o homem e mostrou a sua salvação a todas as nações. Desnudou o seu braço, ele mostrou a sua salvação, Jesus Cristo, ao mundo. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, meus queridos, tem judeu ortodoxo até hoje que não aceita Jesus Cristo como Deus, como Senhor e Salvador, porque diz que Jesus Cristo veio dos judeus, mas não entende a encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo era descendente de Judá, porque Deus quis assim. Deus se fez homem. Deus se encarnou. Ele tinha que nascer de mulher, como diz João. Aquele que nega que Jesus veio em carne, esse não é de Deus, é do anticristo. Quem nega que Jesus veio em carne é o anticristo. Ele vai dizer, não, Jesus Cristo é Deus encarnado, então ele não pode ter nascido de mulher, ele não pode ter vindo em carne. Mas acontece que Jesus Cristo se fez homem, se fez carne. Só que o catolicismo prega e não entende a encarnação de Jesus Cristo, ele diz que a impecabilidade de Jesus está em Maria, porque Maria era santíssima, e não é. Isso é uma mentira, uma inverdade, eles não entendem. Maria era pecadora, ela vai dizer, ela sabia que para engravidar ela tinha que se deitar com o homem, tinha que transar com o homem. E o anjo vai explicar a ela, Maria, o que vai ser gerado em você não é seu, não é de homem, é de Deus, é o Espírito Santo. Hebreus vai dizer que Cristo é o Filho eterno, é o Filho de Deus, é o Filho do Espírito eterno de Deus. Paulo vai dizer, o primeiro homem, Adão, era carnal, era terreno, o segundo homem, Jesus Cristo, é o quê? É Espírito vivificante. Jesus Cristo é Espírito vivificante. Ele se encarnou, ele se humilhou, se esvaziou e se fez homem. E Paulo vai dizer aos romanos, naquilo que a lei não podia salvar, Deus enviou o seu Filho ao mundo em forma de carne pecaminosa. Então Cristo mesmo se fazendo pecado, ele não cometeu pecado, em tudo foi tentado e em nada pecou. Era o Filho de Deus. Então ele foi gerado pelo Espírito eterno de Deus. Ele não foi gerado
por um espermatozoide, por um óvulo. Não. Jesus Cristo veio em carne, mas não é filho da carne, irmão. Nós temos que entender isso. Todos nós nascemos de mulher, somos filhos da carne, gerado pela carne, pelo espermatozoide, pelo óvulo de nossos pais. Pai e mãe se unem e nós nascemos, somos gerados pela carne. Jesus Cristo foi gerado pelo Deus eterno, pelo Espírito eterno. É difícil entender? É muito difícil, né? Para o homem tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, Deus, quando esse Deus se fez homem, Deus se encarnou. O embrião de Deus foi colocado em Maria. Maria não gerou Jesus, Maria deu à luz a Jesus Cristo, é diferente. Eu sempre digo, olha, você que lê as Escrituras, você tem que seguir a orientação do Espírito Santo. Ele nos diz que Jesus Cristo nasceu de mulher, mas não é filho de mulher. Você entende isso? Jesus Cristo nasceu da carne, mas não é gerado da carne. Jesus Cristo nasceu de mulher, mas não é filho de mulher. Ele é filho de Deus. O anjo disse a Maria, o que vai ser gerado em você é o Filho de Deus. Filho de Deus. É o Espírito eterno de Deus. Então, um milagre extraordinário. E Maria, então, ficou assustada e disse, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Então, Maria foi grandiosa nisso, né? Se humilhou e em tudo sabia, ficou em silêncio. É tanto que eu sempre repito, quando Maria vai ao sepulcro visitar com as outras Maria o corpo de Jesus e levava perfumes e especiarias, e quando chega lá, o sepulcro está aberto, ela começa a chorar e a perguntar lá aos guardas, e a Bíblia diz que apareceram 2 anjos, e ela disse, Senhor, me diga onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor. Maria não pergunta pelo corpo do filho dela, porque ela sabia que Jesus Cristo não era filho dela, era filho do Deus vivo, do Deus eterno. Então ela diz, onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E então Jesus abre os olhos de Maria e diz, Maria, sou eu. E Maria então se ajoelha, se dobra, se curva diante de Jesus e diz, Rabone, que quer dizer mestre. Então Maria exaltou, Maria adorou a Jesus Cristo como Deus encarnado, como Deus Salvador. Ela reconhece isso, né, meus queridos? Então, essa panorâmica que eu dei aqui, ela é ensinada nos evangelhos. E aqui na igreja de Sardes não é diferente. Jesus Cristo, quando escreve, manda João escrever, ele disse ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, aquele que tem os 7 espíritos, irmão. Os 7 espíritos é o espírito de santidade, de temor, o espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria, espírito de inteligência, de conselho e de poder. Esse número 7 é simbólico, é claro. Ele simboliza a plenitude de Deus. É Deus pleno em tudo. É Jesus Cristo pleno em tudo. Nele reside as 2 naturezas, divina e humana. Jesus Cristo é Deus que se encarnou e Jesus Cristo é homem perfeito, 100% homem. Ele sofreu na sua carne. Hebreus vai dizer que, assim como aos filhos é ordenado morrer, como aos filhos, né, participou do sangue da carne, Jesus Cristo também participou. Jesus Cristo participou da carne e do sangue para que pudesse morrer como homem e vencer a morte como Deus e destruir o diabo e anular o escrito da dívida, perdoando os nossos pecados, encravando na cruz. Então Jesus Cristo participou da carne e do sangue, assim como nós também participamos. Mas ele é espírito vivificante.
É o Espírito eterno de Deus que se fez carne, que desceu ao mundo para que nós pudéssemos ter um relacionamento perfeito com Ele. Como é que podemos ter um relacionamento com Deus Espírito se nós não vemos, irmãos? Jesus Cristo diz que aquele que nasce do Espírito é como o vento, ele escuta a sua voz, sente a sua presença, mas os seus olhos não podem ver. Ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode ver a Deus. Quando Jesus vai dizer que bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus, ele está falando de Jesus Cristo, dele mesmo. Nós veremos Deus em Jesus Cristo, ele é o nosso Deus, ele será o nosso Deus, Apocalipse 21. Então, ele diz aqui, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é pleno Deus, é pleno homem. Entendes isso? Então, Jesus Cristo revela que conhece as obras de todas as igrejas, de todas as pessoas. Então ele diz, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Nisto nós devemos ter um cuidado. Será que as nossas obras também está assim como a igreja de Sardes, imperfeitas? Irmão, Sardes quer dizer aquele que escapa, ou aquela que escapa, aquele que permanece fiel. Sardes, aquele que permanece fiel. Ou ainda significa cântico de alegria. O significado do nome Sardes é incerto, mas nós sabemos que Sardes foi uma importante igreja da Turquia, da Ásia Menor, e eu dizia ao vídeo que eu fiz no Instagram, e sumiu. Não sei porquê, eu acho que eu apertei alguma coisa diferente na hora de concluir o vídeo, e descartei a mídia e não vi comentário, o vídeo apagou, não sei nem onde anda o vídeo, acho que se desperdiçou. Eu não soube salvar o vídeo. Por isso estou repetindo aqui. Então o plebiscito vai dizer, Sardes era uma importante cidade da província romana, na Ásia Menor, né? Em certa ocasião ela foi a capital do antigo reino da Lídia, né? Ficava junto a importantes estradas que conectavam regiões costeiras, oeste, leste. Era um centro cultural, religioso, comercial. Era famosa pela cunhagem de moedas, né? Lá existia uma casa como a Casa da Moeda que cunhava as moedas de Roma. Então ele diz aqui, depois da invasão árabe em 716 depois de Cristo, né? Essa cidade teve um final triste. Ela foi soterrada, declinou. Grandes escavações feitas nos anos recentes identificam que muitas construções romanas havia um anfiteatro, um templo à deusa Artemis, um ginásio, uma impressionante sinagoga judaica antiga, né? O que sugeria que a cidade havia se tornado um importante centro da diáspora dos judeus. A carta do Novo Testamento, a igreja de Sardes, fornece informações sobre a condição da igreja naquele período. Infelizmente, eles tinham uma reputação que está vivo, como ele diz aqui, tu tens nome de que vive, mas está morto. O que é estar morto espiritualmente, irmão? Você sabe o que é estar morto espiritualmente? Jesus Cristo disse a Nicodemo que ele estava morto espiritualmente. Era um escriba, conhecedor da lei, ele conhecia todo o Antigo Testamento, fazia parte do Sinédrio, que era formado por 70 anciões, né? Anás, Caifás e outros. Então Jesus Cristo diz, você está morto, meu filho, você precisa nascer de novo. Imagina se Jesus Cristo diz isso para mim, olha, Edinaldo, você está morto, espiritualmente você está morto, você precisa nascer de novo, não da vontade do homem, da vontade da carne, não da vontade do sangue, não da vontade da lei, não da vontade da igreja, da denominação, do pastor, mas da vontade de Deus, da escolha de Deus, da predestinação de Deus, que é soberano.
em escolher aqueles a quem ele quer. Ele disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser, Moisés. E serei compassivo, ou terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Então, um pouco que eu quero registrar aqui, meus queridos, você pode ler Mateus 6:24, onde Jesus vai exortar os judeus a dizer: olha, vocês não podem servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Muitos crentes, a maioria dos crentes hoje querem servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Porque dizem que ser rico é bênção de Deus, é sinônimo de santidade, é sinônimo de andar com Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Elias andou com Deus e Deus tomou para si. Então imagina, se você anda com Deus, por que Deus ainda não tomou você? Não levou para os céus? Então aqueles que andam com Deus, que agradam Deus, Deus toma para si, irmão. Mas há também aqueles a quem Deus quer que permaneça na terra para exortar, para falar, para tocar a trombeta. Há aqueles que permanecem na terra, mesmo agradando a Deus, sofrendo, passando por dificuldades, porque Deus quer que eles deem testemunho dele. Porque imagina, se eu morrer amanhã, quem é que vai continuar pregando aqui? Quem é que vai continuar exortando? Quem é que vai continuar tocando a trombeta, estudando a palavra de Deus? Então Deus tem um propósito em cada vida. Mas aqui em Mateus 6, ele vai dizer: vocês não podem servir a Deus e as riquezas, a Deus e a mamon, porque há de amar a um e aborrecer o outro. Então muitos crentes querem amar o mundo e a Deus, está na igreja, está no mundo. Muitos pastores amam a política, discutem, brigam até. Pessoas que amam o dinheiro, pessoas avarentas. Paulo vai chamar de obreiros fraudulentos, Pedro vai chamar de homens avarentos, pastores fraudulentos que fraudam a palavra de Deus, que deturpam, como diz Pedro, para a sua própria destruição. Ezequiel 34 vai dizer que são pastores mercenários que amam o dinheiro, só querem comer a gordura. Zacarias 1 vai dizer que esses pastores mercenários só querem comer e pastorear as ovelhas para a matança. Comerão a vossa carne, esfolarão as vossas unhas. Isto já existe. O que tem de pastores fraudulentos, avarentos, mercenários, pregadores que vivem gananciosamente, que vivem na opulência do dinheiro, ajuntando, construindo. Jesus Cristo disse: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça ferrugem corrói. Ajuntai tesouro no céu. Em Romanos capítulo 12, quando Paulo fala da questão do culto, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, Paulo vai dizer que nós não devemos nos amoldar, nos emoldurar. Não vos conformeis com o mundo, com o dinheiro, com a riqueza, com a construção, com as coisas do mundo, com a cultura, com o costume, com a política. Muitos crentes se metem em política, querem ser vereador, querem ser governador, que acham que vão mudar o mundo, que acham que vai mudar os planos de Deus. Você acha que vai impedir Deus de travar aquela guerra que já começou em Israel e o Irã? Você acha que pode impedir aquela guerra? Ninguém pode. A palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá, irmão? Agindo Deus, quem impedirá? Se você for lá para 2 Samuel e 1 Crônicas, você vai ver Davi, quando mandou fazer o censo, e viu que pecou, pediu perdão a Deus, e Deus deu 3 alternativas para que Davi escolhesse: 3 anos de fome, 3 meses de guerra ou 3 dias de doença, de Covid.
E Davi achou que escolhendo 3 dias de Covid, de doença, não ia morrer ninguém. 3 dias passa rápido, são 72 horas. Só que Deus matou 70 mil homens de Davi em 3 dias. Em 72 horas morreram 70 mil pessoas saudáveis. E Davi então se vestiu de saco, cobriu-se de cinza e disse: Senhor, eu me arrependo. Então, se tu queres matar, mata a mim mesmo, a meus filhos, mas não mata essas pessoas, porque fui eu que mandei fazer o censo, eu que sou culpado. E Deus já tinha resolvido no seu coração poupar Israel. E diz lá o texto, tanto Crônicas como 2 Samuel 25, se não me engano, que Deus mandou o anjo guardar a espada. Guarda a tua espada, coloca na bainha, não mata mais ninguém. E então cessou a mortandade. E Deus mandou Davi oferecer sacrifício lá na eira de Araúna, lá no Monte Moriá, porque lá o Jebuseu já tinha tomado posse da terra dos judeus, né? Então o pecado dos judeus sempre foi esse, de se envolver com pessoas erradas, pessoas estranhas, adorar a deuses, né? Foi a questão de Josué, que aceitou o pedido dos gibeonitas, né? Que se vestiram de saco, fingindo estar pobre. Não nos mata não, Josué, deixa-nos viver com vocês. E Josué, sem consultar a Deus, permitiu que os gibeonitas vivessem como carregadores de lenha, como carregadores de água, né? Então Josué escravizou eles, mas foi errado, porque aquele povo se misturou com o povo judeu, né? Então nós vemos isto até na questão dos sacerdotes, que deviam se casar somente entre o clã de Arão, dos coatitas. Os filhos de Levi foram Gesso, Coate e Merari, e Coate teve 4 filhos, Arão, Isá, Hebron e Uziel. E esses 4 filhos deviam gerar filhos e manter a descendência dos levitas, dos sacerdotes. Mas quando chegamos no reinado de Ezequias, 2 Reis, 2 Crônica, Ezequias disse que não tinha sacerdote suficiente para esfolar os animais. Então ele mandou cartas aos filhos de Gerson, que não eram designados sacerdotes, para que viessem. E então Ezequias teve que adiar a Páscoa por 30 dias. A Páscoa era comemorada no 14º dia do mês primeiro, a mês de Abib, entre março e abril, e ela foi adiada por 30 dias, porque não havia sacerdote suficiente. Então nós vemos que houve uma profanação do sacerdócio, houve uma diminuição. Nós vemos isso nos livros de Esdras e Neemias. Eu estou cansado de falar. Esdras e Neemias fala dessa questão da contaminação dos sacerdotes. Quando trouxeram os livros para Neemias e Esdras, e eles viram que os sacerdotes tinham se casado com egípcios, com sidônias, com moabitas, com amonitas, se misturou o povo de Deus, né? E já não era puro. Então, meus queridos, outro texto também está em Tiago 4, capítulo 4, verso 4, quando Tiago vai falar da questão, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aquele que se torna amigo, que faz amizade com dinheiro, com riqueza, com possessões, com políticos, se torna inimigo de Deus. Pastor tem que ser pastor de ovelhas. Ezequiel 34 diz: o pastor não pastoreará as ovelhas, não é para pastorear as ovelhas, contudo vocês pastoreiam a vocês mesmos. Os jejuns que vocês fazem é para vocês mesmos, não é para mim. Eu não aprovo esse jejum, disse Deus. O que é que Deus requer do homem? Não é que pratiques a justiça, ame o teu próximo, distribua o teu pão com faminto? Então, veja bem, aqui
Deus vai dizer que não achou perfeitas obras da igreja de Sardes, apesar dela ter o nome de que vive, mas estava morta espiritualmente. Então ele diz, arrepende-te, se não vigiares sobre ti, eu virei como um ladrão de noite e não saberás a hora que virei. Mas tens a teu favor, diz o Senhor, algumas pessoas que ainda não contaminaram as suas vestes. Glória a Deus, aleluia. Eu falava hoje com meu irmão Antônio Cordeiro, a esse respeito, há algumas pessoas ainda que querem aprender a palavra de Deus, que querem permanecer na doutrina, né? Que confiam na Bíblia, na palavra de Deus, apesar da Bíblia hoje ter em várias versões, irmão, que eu não aprovo. Eu já li 10 tipos de Bíblia. João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, Revista Corrigida, Bíblia Thompson, 2 edições, Bíblia de Genebra, Plenitude, Bíblia Pentecostal de Estudo, Bíblia Anotada, Bíblia Thompson 1 e 2, a Bíblia NVI de Lutero, que também não gostei, porque eles inseriram muito o adjetivo ódio. Ah, Deus odeia isso, Deus odeia aquilo. Deus não odeia. Ah, mas, irmão Edinaldo, Deus odeia o pecado. Não, Deus não odeia. No coração de Deus não há ódio. O Evangelho de João diz que Deus amou, Cristo amou os discípulos. Deus, mesmo tendo escolhido Judas Iscariote, o traidor, Deus o amou até o fim. Ah, mas por que Deus não salvou a Judas, né? Se ele amou. Deus me ama, Deus te ama, mas Deus não vai me salvar se eu não andar nos seus caminhos, se eu não permanecer fiel, se eu não for obediente à sua palavra. Deus não me fez um robô, um boneco que ele manda, que ele manipula. Deus quer um amor espontâneo. Aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Ou então aquilo que ele disse àquele jovem rico, olha, vai, vende o que tu tens, dá aos pobres, vem e eu te darei um tesouro no céu. Então isto é espontâneo, Jesus Cristo não estava obrigando aquele homem a vender nada. Jesus Cristo disse, vende, se tu tens amor, tu queres me seguir, queres a salvação, vende. Dá aos pobres, vem, segue-me. Não é questão de dar aos pobres, mas é questão de obedecer, de confiar no Senhor. Esta é a questão. Obedecer, confiar, amar de verdade, querido. Eu, ontem à noite, como sempre, converso todas as noites com o Senhor durante as madrugadas e eu conjecturava sobre essa questão entre o amor entre duas pessoas. Se eu amo uma pessoa, eu faço bem àquela pessoa. Mas eu quero que ela me ame, eu quero que ela seja recíproca, que ela faça o bem para mim. Do contrário, eu não posso andar com ela, porque ela me odeia, ela quer fazer mal a mim, ela deseja o mal a mim. Então, apesar de eu amá-la, eu não posso andar com ela. Eu tenho que descartá-la, eu tenho que abandoná-la. É assim que Deus faz com o pecador. Deus ama o pecador e quer que o pecador o ame. Novo mandamento vos dou, disse Jesus, é que ameis uns aos outros, assim como eu amei. João vai dizer lá na sua primeira carta, assim como Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aquele que não ama não é de Deus, não conhece Deus. Como é que uma pessoa diz que ama a Deus e odeia seu irmão? Então, meus queridos, quando eu amo uma pessoa, eu desejo o bem e faço o bem para ela. Mas se ela não faz o bem para mim, se ela não me ama, se ela me quer mal, então eu abandono, eu deixo de segui-la, eu descarto ela, eu não quero mais saber dela, apesar de amá-la. Mas se ela se arrepender e vier, então eu vou aceitar, porque eu a amo. É assim que Deus faz conosco. Deus diz à sua igreja aqui, ó, tem algumas poucas pessoas que ainda não se contaminaram com o mundo, né? Com as coisas do mundo, que não se envolveram com as coisas do mundo. Então, essas pessoas,
elas vão andar de branco comigo, porquanto são dignas. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Eu dizia, olha, Deus tem todos os nomes escritos no seu livro. Todos. Agora, lá em Êxodo 32 e 33, você vai perceber que Deus diz a Moisés, que Moisés disse, Senhor, se tu não fores conosco, risca meu nome. Risca logo meu nome e pronto, porque tu não queres andar comigo. E Deus disse, não, Moisés, não é assim não. Eu vou riscar do meu livro somente aquele que pecar contra mim. Este eu vou riscar. Aquele que pecar, que continuar pecando contra mim, eu vou riscar do meu livro. Mas aquele que andar comigo, aquele que se arrepender, que me confessar, como diz João, eu justificarei, como diz João. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados a Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, Cristo me ama e requer de mim este mesmo amor, espontâneo, verdadeiro, sincero. Se eu apenas sou um falso fingidor, se eu apenas ando com Ele, quero andar com Ele para receber graça, para receber cura, para receber milagre, o Senhor Jesus disse, olhou para aquela multidão quando multiplicou aqueles peixes, aqueles pães e disse, olha, essa multidão está aqui só por causa da comida, o coração delas está longe de mim. Jesus conhecia os seus, esse povo me ama só de boca, só de lábio. Pessoas que dizem glória a Deus, aleluia, e canta, anda com a Bíblia debaixo do sovaco, pode serem falsas, queridos. Deus conhece, eu não posso julgar, mas Deus conhece. Então Deus disse, olha, há algumas pessoas, algumas que ainda não se contaminaram, que querem andar comigo, que querem aprender a palavra, que querem crescer na graça e no conhecimento. Essas pessoas eu vou vesti-las de brancos, porque são dignas, né? Porque são dignas. Então, meus queridos, o comentarista, para terminar, eu quero dizer aqui, já citei Tiago, né? Aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, pastor, pregador, crente que ama riqueza, ama bens, ama política, ama cultura, ama o mundo, quer permanecer no mundo, se torna inimigo de Deus. Paulo diz, pensem nas coisas de cima. Pedro diz, basta o tempo que vocês viveram em glutonaria, em bebedeira, vivam no Espírito, satisfaçam o Espírito. Então o comentarista diz que a igreja deveria despertar sua riqueza e conforto haviam feito dela, né, um tipo de adormecimento. A igreja estava morta espiritualmente, viva financeiramente, né, carnalmente, mas espiritualmente morta. Sua satisfação própria fez com que morresse espiritualmente. Os crentes não apenas haviam se afastado dos ensinamentos dos apóstolos, como também estavam decrescendo, não cresciam. Muitos crentes hoje, irmão, leem a Bíblia somente para discutir, para criar uma discussão, para porfiar, para criar emulações. Então muitos, eu conheço a Bíblia do Gênesis Apocalipse. Porque a Bíblia é Monte Papel. Eu conheci um cara aqui no Beco da Poeira que ele disse que fez 3 cursos de teologia. Não aprendi nada, isso aí tudo é mentira, coisa de homem. Então, Jesus Cristo não é Deus? Como é que Deus se tornou homem? Como é que Deus veio em carne? Né? Essa questão de morrer, ele não morreu, ele apenas desmaiou e tal. Né? Então, há uma variedade de pregadores, de crentes, que hoje estão deturpando a Bíblia, que estão descartando a Bíblia, que não confiam mais na Bíblia. Tudo isso aconteceu no ano 70, acabou-se. Não devemos esperar Jesus Cristo. Não haverá tribulação. O anticristo não vai aparecer, não vai haver anticristo.
Guerra é guerra, sempre vai existir guerra, sempre vai morrer gente. Mas eu espero que você não passe pelo grande desconforto de ouvir da boca do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mesmo você dizendo, como está escrito lá em Mateus 7, Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu batizei mais de 300 pessoas, eu fui pastor, eu preguei para 15 mil, 30 mil pessoas. E Jesus Cristo, a resposta de Jesus Cristo é enfática e dura: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então eu espero que você não seja essa pessoa. Não ouça da boca de Jesus Cristo: apartai-vos de mim. Mas que você possa ouvir da boca do Senhor Jesus: vinde, bendito do meu Pai, e entrai no gozo do reino preparado para vocês. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava com sede, vocês me deram água para beber. Quando eu estava doente, preso, vocês foram me ver. Apesar de eu não ir na cadeia visitar ninguém, mas sempre me lembro daqueles encarcerados. Pessoas, muitas vezes, presas inocentemente. Mas lá existem muitos bandidos, matadores, que fingem ser crente, fingem conversão para saírem por bom comportamento. E quando chega na sociedade, começa a matar novamente, a praticar o mesmo crime. Então, pessoas mentirosas, pessoas falsas, né? Paulo diz que o diabo se transforma em anjo de luz e engana muitas pessoas. Cuidado. Então, que Deus te abençoe, meu querido, e eu possa que peça a você que assistir esse vídeo, transmita para seus amigos, compartilhe com seus amigos, né? Fale através dessa mensagem de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está à porta e diz: eis que estou à porta, eis que estou à porta, eis que venho. Jesus Cristo virá como um ladrão de noite, que você menos espera. Que Deus te abençoe.